aqui para a região oeste do Paraná, você veio ouvir as demandas. Explica para a gente qual que é a importância de participar e ouvir o Oeste, que é rico na agricultura, a gente sabe que é um gargalo muito importante para todo o país. Não, certamente, desde a minha época de campanha, eu falei, serei um senador participante e itinerante. Não vou ficar lá em Brasília, cercado por aquela a realidade de Brasília que é muito diferente da do resto do país. Então, eu estou lá fazendo meu trabalho, de terça a quinta-feira, e nos outros dias a gente está circulando o estado do Paraná, estou indo para várias cidades, e Cascavel é uma grande referência aqui do oeste do Paraná, uma das cidades mais pujantes economicamente do país. Esse agro, né, que levantou a economia esse ano, e a gente precisa defender, não os interesses do agro, acho que são os interesses do país, porque quando o agro vai bem, o país também vai bem. Existem investimentos previstos aqui para o Oeste do Paraná? Olha, existe uma demanda relacionada principalmente às nossas rodovias. A nossa infraestrutura, infelizmente, é ruim. A gente precisa ter melhores estradas, precisa ter também ferrovias para a gente poder não só escoar a produção do oeste para fazer as exportações necessárias a um custo menor, mas igualmente para as pessoas circularem, né? A pessoa que quer sair de carro aí e andar numa estrada que não seja perigosa. O que foi feito esse ano foi as novas concessões do pedágio, eu acompanhei como senador dentro da comissão. Claro que a responsabilidade ali primária é do governo federal e do governo do estado, Poder Executivo. Mas como parlamentar eu fui ali para poder acompanhar e pedir alguns elementos, principalmente para a gente tentar garantir a integridade desses contratos e que eles sejam dessa vez cumpridos. Estamos fiscalizando. Quais elementos seriam esses? Como? Quais elementos seriam esses em relação ao pedágio? Olha, o pedágio, a grande discussão era como ter uma tarifa que não fosse tão elevada, mas também que resultasse na realização de obras. Então foi feito um contrato que se buscou fazer esse equilíbrio. Vamos ver o leilão, porque o contrato é algo e o leilão que a gente vai ver na prática que tipo de tarifa vai ser praticada. Da minha parte, eu observei ali as questões formais, a gente não tinha condições de interferir, já que a responsabilidade primária é de outros, e pedimos a inserção de alguns elementos de integridade, alguns programas de integridade das concessionárias, para a gente tentar evitar qualquer espécie de desvio. Sobre a reforma tributária, a gente viu que vai ser um tema aqui da reunião, foi aprovado ontem, será encaminhado ao Senado. O que vocês vão analisar agora? Olha, todo mundo quer simplificação dos impostos e pagar menos. A reforma segue esse princípio da simplificação. Infelizmente, pagar menos não está na mesa nesse momento. A simplificação, vamos ver, foi divulgado o texto essa semana, a Câmara aprovou, acho que foi principalmente por conta da ação do presidente da Câmara, do Arthur Lira, mais uma vitória dele do que do próprio governo federal. Agora o Senado tem a responsabilidade de analisar esse texto e buscar o seu aprimoramento. Um dos focos de preocupação, isso foi atendido pelo relator, era não ter um desequilíbrio entre os estados. Porque, por exemplo, o Paraná é um estado que tem uma população grande e é pujante economicamente, e no Conselho Federativo que eles estavam criando, teria o mesmo peso de que muitas vezes um estado muito menor em população e dimensão econômica, sem qualquer demérito do outro estado. Mas a distribuição do peso de decisão num sistema unificado de tributos, de impostos, tem que levar em conta também o tamanho do estado. E aí foi criado o Conselho Federativo, que os votos são paritários, mas dá também uma espécie de poder de veto aos estados mais populosos, com mais força econômica. Essa foi uma demanda da região sul e da região sudeste, dos governadores, a gente apoiou essa demanda, isso foi contemplado no texto do relator, isso foi positivo. Agora, tem muitos aspectos, e eu até entendo quem está nos ouvindo, as pessoas estão com dúvidas sobre a reforma, estão com incertezas. Vamos ver se as coisas, nos próximos meses, nas próximas semanas, vários aspectos, inclusive para nós parlamentares, são melhor esclarecidos. De que maneira que isso poderia influenciar para os paranaenses? Olha, a simplificação ela é importante porque ela reduz custos. Hoje a empresa gasta com um exército de contadores para poder calcular quanto deve. O sistema atual favorece guerra fiscal entre os estados, o que é ruim. Todos acabam no final perdendo. Então, a reforma segue princípios positivos.
simplificação, diminuir a guerra fiscal, criar um sistema unificado. Tem aquela velha frase, né? O diabo mora nos detalhes. Então a gente vai ter que olhar os detalhes e buscar ali no Senado melhorar o texto no que ele puder ser melhorado. E aí a gente depois vai trabalhar da implementação dessa reforma tributária. Infelizmente, aquele objetivo de reduzir os impostos fica prejudicado, principalmente que tem um cenário de um governo federal, o governo do Lula é gastador. Eles não estão controlando os gastos públicos. Estão loteando aí as máquinas estatais, cometendo mesmo os erros do passado. Nós vamos ter que tentar mudar isso para depois conseguir redução de tributos. Mas, se é um passo na direção de uma simplificação, é algo positivo. O setor que fica preocupado com essa questão é o agro, porque isso vai impactar diretamente na cesta básica. Existe alguma maneira de rever essa parte? Claro, o Senado vai trabalhar em cima do texto. Eu tenho um compromisso aqui com o agronegócio, tanto do Paraná como do Brasil, e não é com o empresário, né? A gente tem que lembrar que o agro é uma das principais fontes de riqueza. Então a gente vai ter que sentar, estudar bem essa reforma, o texto e os impactos disso no custo do produto e do serviço, como isso afeta lá a mesa do consumidor. O que houve ontem, no entanto, foi um movimento da Frente Parlamentar Agrícola que acabou concordando com o texto, sendo atendido em algumas reivindicações pelo relator. Então houve esse movimento favorável do agro. Mas eu sei que tem muita gente do setor preocupado e a gente vai olhar com muita cautela os detalhes dessa reforma para evitar que qualquer setor aqui do Paraná seja prejudicado. Muito obrigada.